Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta então para dar continuidade à análise de dados da eleição presidencial 2022 do Brasil. Tá? A ideia desse vídeo aqui é montar mais cenários, né? Então no primeiro eu montei 3 cenários que eu acreditava que eram possíveis a partir dos dados do primeiro turno, né? E aqui agora eu vou analisar esses novos dados da pesquisa da Veritá, que está sendo bastante divulgada aí na mídia, né? E com isso eu vou montar um cenário, que seria o cenário da pesquisa, né, dentro do meu simulador, para ver como seria possível chegar nesses percentuais, e depois, por fim, fazer um cenário, né, que é o cenário que eu acredito ser o mais provável para o dia 30/10, então fazendo uma análise preditiva do resultado, tá? Baseado no que eu considero mais provável, usando ciência de dados, matemática, estatística e assim por diante, tá? Então, vamos começar aqui, né? Então, o que causou bastante espanto, né, no pessoal foi essa virada aqui que a pesquisa está mostrando, né? Com o Bolsonaro com 51,4 e o Lula com 48,6, né? Então eu entrei no site aqui do Instituto Veritá, né? Entrei na página onde faz o download dos dados, né? Na verdade é um PDF, né, de uma pesquisa que foi realizada entre 17 e 20, então bem recente, né? E está aqui o PDF, né? Então vamos dar uma olhadinha nos dados aqui e ver como eles podem nos ajudar lá. Bom, temos parâmetros metodológicos da pesquisa, né, onde foi separados os perfis, né, então por várias características, e dentro dessas características uma distribuição, né, que deve seguir, né, o censo, né, para que a gente consiga, dentro de uma amostra pequena, extrair, né, a intenção de voto de uma população que é muitas vezes maior do que essa amostra, né? Então aqui a pesquisa também, né, coloca que fez uma amostra ponderada, né, baseada na densidade demográfica do país, né, respeitando essa densidade demográfica. 436 municípios, né, 27 unidades da federação, né, com a distribuição, né, que é demonstrada aqui, e o número que a gente gostaria de ver, né? Quantas pessoas foram entrevistadas, né? Então, a gente parte desse primeiro valor aqui, que é importante, que é 20.220 pessoas, né? No primeiro turno, a gente teve 123 milhões de votos, né? Então, 20 mil é uma amostra muito, muito pequena da população. Apesar dela estar muito bem distribuída, né? E respeitando toda a distribuição e também em relação aos perfis, né? Ela mesmo assim ela é bem baixa em relação ao total da população votante, tá? Então aqui a gente olha alguns números do primeiro turno, né? O que chama atenção é esse número de abstenções que é alto, 32 milhões, né? 20,9%. Aqui o resultado do Lula, aqui do Bolsonaro, aqui dos demais candidatos e aqui brancos e nulos, né? Então eles mostram um número aqui que seriam os possíveis votantes, né? Caso não haja abstenções, tá? O que é bem improvável. Bom, aqui eles então a primeira coisa, eles verificaram o grau de certeza das pessoas em relação ao seu voto, né? Então, a gente vê que 92,5% das pessoas entrevistadas dizem que tem certeza do que querem votar, né? 5,3% está indeciso e 2,1% diz que pode mudar até o dia da eleição. Aqui a distribuição por cada um dos perfis, né? E aqui a gente já começa com os resultados do voto espontâneo, né? Então eles usam duas metodologias, o espontâneo e o sugerido, né? Motivado, né? O espontâneo é quando o pesquisador pergunta para a pessoa em quem ela quer votar e não coloca as opções na mesa, né?
Então a gente tem um resultado de 51,9% para o Bolsonaro, 48,1% para o Lula, né? E o que me chamou a atenção foi esse branco e nulo de 0,9%, que é um percentual baixo, né, comparado com o primeiro turno, que foi de 4,4%, tá? Acho que tem a ver com a metodologia de não colocar as opções na mesa, né? Bom, então tá aqui o resultado, né? 51,9 contra 48,1 do Lula, né? Então, Bolsonaro seria presidente nessa simulação não, nessa pesquisa aqui, né? Sendo que indeciso, ou seja, pessoas que não decidiram seu voto, de 7,5 e o 0,9 de branco e nulo, tá? Aqui a distribuição nas faixas. E aqui a gente já vai para o voto estimulado, que é quando o pesquisador mostra as opções para quem ele está entrevistando. E aí a gente tem uma pequena queda do Bolsonaro para 51,4% e um aumento do Lula para 48,6%, tá? E também um aumento do branco e nulo para 2%, ok? Então a gente tem esse resultado, né? Que foi o resultado que está nas manchetes, 51,4% e 48,6%, tá? Aqui as distribuições por faixas, né? Aqui o resultado por estado, né? Quem ficou na frente para cada estado. E aqui uma nota, né, do Instituto dizendo que, em virtude da margem de erro ser 2% e a diferença dos dois não chegar a 2%, né, ou chegar próximo de 2%, pode ser que haja uma inversão, né, e que o Lula ganhe em relação ao Bolsonaro, que é o que o resultado da pesquisa mostra, né? Então ficou em cima do muro, né? Fazer o quê? Bolsonaro, então, aqui eles mostram o eleitor, né? Qual o perfil do eleitor do Bolsonaro, baseado nas características e na amostra, e do Lula, tá? E aí, por fim, eles fazem uma terceira pergunta, né? Que é quem você acha que vai ganhar, né? Independente do seu voto. Então, a gente tem um aumento aí do percentual da diferença entre os dois e Bolsonaro liderando de novo, tá? Tá aqui por perfil e por fim, né, um texto explicativo aí para a imprensa, explicando como o levantamento foi feito, dos números e etc, tá? É interessante, tá? É um dado bem legal, é uma pesquisa que bem montada dá para ver, né? Bom, então, baseado nela, né? Então a gente vai agora então tentar dentro do simulador dos dados do primeiro turno chegar nesse número que a pesquisa chegou, que ela demonstrou, né? E depois a gente vai fazer uma simulação do que a gente considera ser o mais provável que vai acontecer, tá? Então vamos lá. Desculpa. Primeiro das premissas, esqueci de falar das premissas. Então, premissa que a abstenção vai se manter, apesar da gente ver historicamente aqui que o segundo turno é maior, tá? Mas para facilitar a questão da simulação e eu achar também que mesmo com esse aumento a gente não consiga dar uma preferência para um ou para o outro, né? Então, vamos manter. Então, por consequência, o total de votos vai ser exatamente o mesmo. E outra premissa minha aqui, tá, é que não haverá migração. Então, se tu votou no Lula no primeiro turno, tu vai continuar votando no Lula no segundo turno. Se tu votou no Bolsonaro no primeiro turno, tu vai votar no Bolsonaro no segundo turno. O que a gente vai ter na simulação são movimentações de outras posições para um ou para outro. Então, nesse primeiro cenário, tá, a gente vai fazer com que a proporção de brancos e nulos seja a mesma da pesquisa. Na verdade, eu vou aumentar um pouquinho, tá? Porque, historicamente, aqui, tá, a gente vê que ela cai, né, mas não cai tanto, né? Sendo que na última eleição ele aumentou até no segundo turno, tá? Então, eu vou considerar que branco e nulo vai cair para 2,2%, né? Então,
2,2% dos votos que estavam inválidos vão virar válidos e a grande maioria vai migrar para o Bolsonaro, tá? E aí depois de fazer isso, eu vou tentar buscar o cenário que faça com que o número seja exatamente o mesmo da pesquisa, tá? Então vamos lá para o simulador e vamos fazer isto, tá? Eu vou dar um resetar parâmetros, já tá, vou dar um F11, vamos lá, tá? Então, para que a gente consiga primeiro fazer o número de votos válidos ficar em 2, votos inválidos ficar em 2,2, a gente tem que botar aqui, ó, 45, então 55% dos nulos vão virar válidos e 60% dos brancos vão virar válidos, né? Então, conforme eu prometi, a grande maioria vai migrar aqui para o Bolsonaro, tá? 50 contra 5 do Lula. E aqui eu vou fazer os 40% de branco que viraram válidos e para o Bolsonaro. Então a gente consegue ver uma diferença aqui, ó. Migrou para o Bolsonaro, migrou para o Bolsonaro, migrou para o Lula e migrou para o Lula, né? Bem expressiva a diferença, tá? Bom, continuamos ainda com Lula na frente, né? Agora a gente vai botar aqui os demais candidatos que não o padre Felipe, Soraya, Ciro e Simone, né? Migrando 85% para o Bolsonaro. O padre, vamos fazer movimentar 100% do eleitorado dele para o Bolsonaro. Os eleitores do Felipe Dávila, então, migrariam 85% para o Bolsonaro. E da Soraya, 95%. Tá? Bom, até o presente momento, com essas distribuições, a gente continua ainda com Lula na frente, com 51,1%, né? E o Bolsonaro 48,9%. Então a gente vai ter que puxar mais a corda para conseguir fazer essa virada, vamos dizer assim, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar os eleitores do Ciro para 85%, tá? Votando no Bolsonaro, apesar de saber que o apoio dele explícito, dele não, do partido dele, é para o Lula, mas vamos passar por cima disso. Continuamos ainda com o Lula levemente na frente, tá? E aí, quando a gente coloca Simone, né, com 85% de migração para o lado do Bolsonaro, a gente conseguiu, então, chegar no mesmo número, né, que a pesquisa estava demonstrando, de 51,4% dos votos válidos para o Bolsonaro e 48,6% para o Lula. Tá? Então, para que a gente consiga chegar nestes percentuais, e claro, considerando que brancos e nulos vai ser de 2,2%, o que bate com a pesquisa e o que bate com os dados históricos, a gente vai precisar dessa migração toda aqui, né, nesses altos percentuais para o Bolsonaro. Inclusive, destes 2% que estavam inválidos, né, quase que a totalidade migraram aqui para o Bolsonaro. Então, 11 milhões migrou para ele e 1.592.000 migrou para o Lula. Então, uma migração muito parca, né, para o Lula e muito forte para o Bolsonaro, né, para que este cenário aconteça, né? Bom, como eu considero que esse cenário ele é improvável, tá? Eu resolvi fazer uma simulação baseado no que eu considero ser o mais provável, tá? Então a gente, montei um cenário que considero ser o mais provável. Então vou manter o branco e nulo intacto, tá? Porque eu acho que 2,2 é o nível adequado, né, para simulação, mas eu vou fazer as demais movimentações baseadas no meu entendimento sobre o que pode acontecer, tá? Então vamos lá. Só que essa migração muito forte para o Bolsonaro, eu acho que ela não vai acontecer, tá? Eu acho que... Opa, deixa eu só botar em F11. Eu acho que ela vai
ser um pouquinho mais tímida, tá? Não vai ser tanto assim. Então, eu vou botar 30% aqui para o Bolsonaro e 10% para o Lula. E aqui eu vou botar 40%, tá? 40-15%, tá? Continua sendo, puxando a brasa para o Bolsonaro, porém, né, um pouquinho menos, né? Bom, dos demais candidatos eu vou botar 50%, tá? Aqui não altera tanto. Do Padre eu vou manter 100% para o Bolsonaro. Do Felipe Dávila eu vou diminuir um pouco, tá? Eu acho que 70% já é um número adequado, tá? Soraya, eu acredito que pelo menos 85% do eleitorado dela vá para o Bolsonaro, então 85-15, né? Então aqui nesse cenário a gente está com eles quase empatados. E aí Ciro e Simone, que a gente sabe que tem apoio para o Lula, eu vou fazer com que, mesmo sabendo que existe uma tendência mais Lula aqui, eu vou manter 65-35 no eleitorado do Ciro, pelo fato do Ciro ficar em cima do muro, não se colocar muito a favor do Lula, né? Agora, da Simone, eu acredito que, né, pelo posicionamento mais forte que ela tem em relação à campanha do Lula, né, de apoio e de rejeição do Bolsonaro, eu acredito que 40% do eleitorado dela vá para o Bolsonaro e no mínimo 60% vá para o Lula, tá? É claro que isso é uma inferência, né? Não se tem uma certeza disso, né? Mas é o que eu acredito. Então a gente ficaria aí com 51,7% dos votos válidos para o Lula, né? Ele seria declarado presidente, e para o Bolsonaro de 48,3%, né? Então está aqui a votação total do Bolsonaro e está aqui a votação total do Lula, tá? Isso aqui é uma inferência, né? É um cenário que eu considero ser o mais provável, né? Está aqui anotado e registrado aqui nesse vídeo, né? O meu compromisso é com os dados, com os números, né? E eu tentei fazer e ser o mais justo possível em relação às tendências e o que a gente está observando, né? Usando a ciência que eu trabalho diariamente, né? Que é a ciência de dados, tá? Então a gente teria esse resultado como resultado final no dia 30 de outubro, né? Então, para quem quiser comentar, quem quiser dar uma opinião contrária, né, ou alterar algum parâmetro, a gente pode tentar fazer uma simulação diferente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.